Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrecata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mascotado no papel. Ai, Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pensou, Flamengo até morrer. Eu sou. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra. Olá, gente, boa noite. Agora é quinta-feira, já passou da meia-noite. Hoje é 21 de agosto de 2025, numa noite dos Colorados, né? E alguns gremistas aí que ficaram secando o jogo de hoje do Internacional com o Flamengo o pessoal escolheu aqui para tocar a música do Flamengo, né? Por causa da Libertadores. Eles continuam tocando a música, a gente tá aqui fazendo o vídeo ainda. Vamos falar sobre o jogo, né? Claro, do Internacional com o Flamengo, né? Segundo jogo da Copa da Libertadores. O Inter é dominado sim pelo Flamengo no Beira-Rio. Diferenças dos dois times, muitas assim, ó, claríssimas. E pessoas individuais, atacantes, meio-campo, zagueiro, todos eles ali, todos. Enfrentamento assim, zero. O Inter fez aí a parte da direção do Inter lá, quem comanda o Inter lá no início do jogo, fez aqueles confessos, aqueles papéis ali. Ridículo. Eu não tô dizendo isso porque o Inter perdeu, tá? Mas aquilo ali tirou o foco do Inter. Botasse isso se o Inter ganhasse do Flamengo, se fosse classificado. Mas não foi. Aquilo ali tirou o foco do Inter. É culpa? Não. Mas mesmo se o Inter não tocasse esses papeizinhos aí no campo aí, poderia sim perder pro Flamengo. Poderia sim. Tá? Não tem que tirar mais desse time. O time do Inter tem limitações. É o que dá ali. Não fez enfrentamento no corpo a corpo, disputa de bola zero, contra-ataque zero, um chute no gol só, uma finalização certa, sim, tá? Teve um outro lance do Borré que foi na trave no segundo tempo, já tava 1 a 0 pro Flamengo. E o 10 do Flamengo, Arrascaeta, apareceu com o 10 do Inter escondido no jogo. Jogo grande, ele desaparece, tá? Contra o Fluminense ele foi assim nos dois jogos, tá? E os dois jogos, hoje e semana passada, ele não apareceu, o Alan Patrick. A direção do Inter tem que ver, tá? Tem que ver. Seríssimos, seríssimos, tá? Eu anotei umas coisas aqui, sabe, o jogo, no início do jogo, tá? O Inter conseguiu, assim, né, tentar envolver o Flamengo é muito difícil. Tanto é que primeiro que o Inter não tinha marcação no meio-campo. O Jorginho e o Arrascaeta esse Saúl dominaram o meio-campo ali. Os 90 minutos dominaram tudo ali. Dominaram. O Flamengo no toque-toque envolvendo o Inter. Até os 6 minutos do primeiro tempo, 6 e 8, era do Inter. Depois só deu o Flamengo. O Flamengo tocava a bola, tocava para lá e para lá. O Plata, Bruno Henrique, Arrascaeta, Saúl, Jorginho. Jorginho teve uma hora que tava fazendo uma linha atrás ali, tipo um 3 zagueiro. Como o Fernando fazia no Inter, tá? Mas o time do Inter é isso. O time do Inter é esse.
tem suas limitações, não consegue entregar, não consegue jogar, ninguém consegue fazer uma dividida ali no enfrentamento com os caras, não consegue mesmo, não conseguiu com o Fluminense, não ia conseguir com o Flamengo, tá? É, o Bruno Henrique fez 2 gols, os dois realmente estavam em posição de impedimento, sim, isso aí o VAR acertou legal, tá? Mas, cara, mas e o jogo? O que o Inter fez de lá pra cá? Perdão, gente. O Inter será que tá treinando chutar no gol? Os caras não chutam. Os chutes do Inter, lá com o Fluminense, tá? E o primeiro jogo contra o Flamengo foi do Aguirre de lateral, chutando pra área. Cara, é muito pouco. O seu Alan Patrick, que é o 10 do time, que é o craque, ele é o diferenciado do Inter, tá? Mas não apareceu. Sumido. Contra o Fluminense hoje. Semana passada e hoje ele tava sumido. Cadê os caras que o Inter contratou o Richard, que era no lugar do Fernando? O Inter foi buscar um jogador lá na Turquia, que era nono lugar do campeonato lá do time que ele tava. Não lembro o nome do time, tá? E ele tá sempre mudando de time a cada ano. O Richard, se vocês não sabem aí, tá? O Richard. O Inter contratou o Alan Benítez, fez uma partida boa, né? A parte do Inter fez uma partida segura ali no meio ali, né? Mas o time não entregou nada e ele também não ia entregar alguma coisa, tá? O Inter também contratou tinha o Alan Benítez, né? Que é e tinha um outro rapaz ali, mas muito pouco, muito pouco. O Ricardo Matias não entrou bem, não entrou, sentiu o jogo da Libertadores. Talvez com o Valência, o Borré poderia acrescentar alguma coisa, eu não sei. Talvez podia dar certo ou não, mas não deu certo, não ia dar certo, eu acho. O Inter já entrou, não ia dar certo. Agora, mas a chuva de papéis ali atrapalhou. Botar a culpa no coisa de papéis, rapaz. Vocês estão brincando comigo. Tanto é que aí, alguns aí da torcida mandaram mensagem dizendo pra mim que, ô Christian, olha só, fala dos papéis que isso desmotivou os caras. Desmotivou os caras? O Inter não, os titulares aí não ficaram poupados aí pra jogar contra o Flamengo agora? O que eles fizeram nos treinamentos que ninguém deu um chute no gol? Alguém deu um chute no gol? Ninguém deu um chute no gol. Ninguém. O seu Alan Patrick não fez uma jogada com o Wesley, não fez uma jogada com o Tabata. Os zagueiros do Inter perdidos, inseguros, uma bola, é chute pra frente. O seu Rocher que deu essa manchete aí que falhou no gol que fez o gol Arrascaeta. Cara, olha só, ô direção do Inter, o que vocês estão fazendo aí? Vocês não vão contratar? Vocês não contrataram? Quando vocês souberem que o Fernando se machucou, que o sorteio da Libertadores sim já tinha acontecido, né, tal. Vocês foram buscar o Richard, que nem jogou, que tá lá, né, teve uma lesão lá, infelizmente, contra o Fluminense lá, um corte na cabeça, eu acho, infelizmente. Cara, mas o Fernando é nível europeu. Vocês trouxeram o Richard, que é pra jogar a Série B, com todo respeito. Não merece jogar no Inter. Joga num time pequeno aí da Série A, que você tá sempre mudando de time também, tá? A gente tava dizendo aí que o Ricardo Matias sim merecia, porque pelo que ele tava fazendo em campo. Talvez na Libertadores com o Flamengo, esperava sim dele, também não fez uma partida boa. Ficou isolado. O seu Alan Patrick de novo, o Wesley jogando mal. Aí o Carboneiro, que o Inter é empréstimo aí, vai ficar até o final do ano. Será que o Inter vai ficar com ele? Não sei. Não apareceu hoje, estava lesionado. O seu Oscar Romero, que veio para selecionar os problemas do Inter, que é o seu reserva do Alan Patrick, não entra em campo. Perna de pau, perna de anão. Ele. Cadê os caras que o Inter contratou aí? Cara, assim, o que dá para falar mais do Inter? Absolutamente nada.
O time do Inter é esse. Tanto é que o Roger, o Roger ele viu que o time dele é esse. Não vai entregar mais que isso. Faz ali uma pressão ali, tá? Deu. Se o Inter jogasse contra o... Ah, o Inter ganhou do Bragantino. Ah, mas era o Bragantino o Inter jogou. O Inter pegou o Fluminense 2 jogos, perdeu. Perdeu pro São Paulo. Empatou com o Vasco no Beira-Rio. Perdeu pro Flamengo pelo Brasileirão no Beira-Rio. O Inter tem 5 jogos no Beira-Rio que não ganha. 5 jogos, acho que é quase um mês de futebol, 4 semanas. Aí. O que vocês vão fazer aí? Vão demitir o Roger? Não é seleção. Não é amigável demitir o Roger, porque vai resolver os problemas do Inter? Não vai. Será que tem alguma coisa de atraso de salários aí, alguma coisa? O Alan Benítez, lembrei agora, gente. Alan Benítez e Alan Rodrigues. Desculpa, o Alan Rodrigues que jogou no meio, tá? Desculpa. O Alan Benítez é o lateral que o Inter contratou. Também não jogou. E aí? Cadê os caras aí? Carboneiro, o Bruno Henrique, cadê todo mundo aí que não aparece? O Fernando saiu. O Fernando saiu do. Aí do jogo, né? Do jogo não, desculpa, do elenco do Inter, porque se machucou o ligamento do joelho. O Inter não contratou ninguém praticamente para ser o reserva do cara. Não dá. Hoje, o futebol hoje, vamos botar, futebol brasileiro não dá para mais competir. Tanto para Grêmio, para Inter, para São Paulo, para Santos, o Atlético Paranaense está na Série B. Talvez 4 times. Vamos botar Flamengo e Palmeiras. É os dois. Não tem outro. Ah, daí vem o Cruzeiro porque tá em segundo, tem o Botafogo. Para brigar ali. Não tem outro. A diferença é muito grande. Hoje do Inter com o Flamengo é a diferença de jogadores, diferença de governantes que dentro do clube, zagueiros, meio campo, atacantes. O Pedro fez 3 gols no Inter. Em 2 jogos fez 3. 2 um domingo e um agora. Os atacantes do Inter não fazem gol. Como é que o Inter vai ganhar do Flamengo? Não vai ganhar. Vai esperar ter um pênalti pro Alan Patrick fazer um gol de pênalti? E aí? Às vezes eu fico aqui pensando como é que o Inter vai ganhar do Flamengo. Fico coçando a cabeça. Cara, é muito difícil. Talvez uma bola parada, né? Uma jogada. Mas que jogada? O Alan Patrick não aparece. Os atacantes do Inter não aparecem. Hoje, uma partida razoável hoje do jogador do Inter foi o Alan Rodrigues. Ele fez uma partida segura, né? Tanto é que algumas bolas passaram por ele, mas ele deu bote. O seu Bernabé, que a gente foi eleito o melhor lateral esquerdo do ano passado no Brasileirão, ele tá sumido, ele não corre, não aparece. Eu sempre gostei do Vitão, tá? Pra mim, o Vitão é o segundo melhor zagueiro do futebol brasileiro. Pra mim, é o Léo Ortiz, tá? Que era da base do Inter, tá no Flamengo. Mas o time do Inter é esse. Jorginho jogando bola, o seu Samuel Lino, craque, o Saul, craque de bola, esse Plata aí, que é amigo do Valencia, que é 2 da seleção, meu, ele só tem 24 anos de idade. O bicho disputando bola com o Vitão ali, com o Juninho. E eu que tenho 28 anos, um cara de 24 ali, com todo respeito, o cara jogando bola. Aí eu vou botar no Valência, tá? Aí o Valência não consegue jogar por quê? Não consegue ser titular. Ah, o Borré também não consegue jogar, tá? Aí joga o Ricardo Matias, beleza. Mas o Ricardo Matias no Brasileirão ele vai bem, né? O Bragantino jogou bem, legal. Mas os 2 jogos com o Flamengo não apareceu. Por que que não? Porque os jogadores de ninguém apareceu. Quem é que apareceu? Ninguém. O Rocher que falhou no gol. Esses jogos que o Inter jogou aí, os últimos aí, praticamente, todos foram falhas individuais.
O Fluminense do Thiago Maia no Beira-Rio deu aquele balão para trás. O Ronaldo lá no Maracanã contra o Fluminense. Aqui no Beira-Rio contra o Flamengo. Os zagueiros começaram a sair lá atrás e deram a bola pro Plata, fez o gol. Lá no Maracanã, no jogo passado, pela primeira partida, tinha 3 para marcar o Bruno Henrique do Flamengo, ninguém marcou o cara, ele fez o gol de cabeça. Hoje o Rocher falhou, todos falharam, todos, maiúsculos. Demitiu o Roy a solução? Não. O que está acontecendo aí no Esporte Clube Internacional? Há uma diferença técnica grande de jogadores, estrutura. Ninguém consegue competir com os caras. O Flamengo era favorito contra o Inter? Sim. O Flamengo é um baita time, um baita elenco. Candidato a ganhar Libertadores. Brasileirão, todos. Mas o Inter não conseguiu bater de frente. O Inter não conseguiu disputar uma bola com os caras. Disputar para brigar, para tentar fazer o gol. Nem nada. Nada, nada, nada. Vocês estão treinando para bater pênalti? Vocês estão treinando para chutar gol? Estão treinando faltas? Preparo físico? Vocês estão treinando mesmo? Eu queria saber aí. Aí na Padre Cacique aí do Porto Alegre, Zona Sul. Não tem lógica. O Inter só tem time para disputar o Brasileirão, infelizmente. A Copa do Mundo do Inter que é disputar o Gauchão contra o Grêmio. Não tem elenco para jogar Libertadores e Copa do Brasil. Tanto é que o Fluminense veio aqui e deu um nó no Inter. O Flamengo veio aqui e deu um nó no Inter. São Paulo veio aqui e deu um nó no Inter. Que loucura, cara. O time do Inter precisa passar por isso? Não. Mas o que está acontecendo aí? A gente quer saber. Pra gente falar mais aqui do Inter. Meia-noite e 20 agora, o sinal tocou aqui no meu celular. Cara, mas é muito pouco. Vocês não conseguem. A estrutura é muito diferente. Claro, estou falando de grana. Quem o Flamengo pode contratar. Quer ver? O Flamengo foi lá e contrata a Saúl do Atlético de Madrid. O Inter foi lá e pegou o Richard da Turquia. Olha a diferença. O Inter contratou o Emerson Royal, que não jogou hoje, está machucado. O Inter tem esse Alan Benítez, Aguirre. O Inter contratou o Ramon. Desculpa, o Inter contratou o Ramon. Ganhou 9 milhões ou 4 milhões e emprestou para o Vitória. Vitória da Bahia. E contrato de 3 anos, 4. Vai jogar todo esse tempo lá. Olha só que loucura. O Pedro é reserva no Flamengo, cara. Ele tá perdendo vaga pro Plata. Um cara de 24 anos. E aqui no Inter tem 3 atacantes. O terceiro atacante titular. Ele deixa o Borré e o Valencia no banco. Os dois juntos é 4 milhões de reais. Olha a diferença. O Inter, falando do Inter agora, é muita grana ali e pouco futebol. O Flamengo tá na dele ali, mas é o Flamengo. Ele troca peças para repor, é a mesma intensidade. O Flamengo uma hora tirou o pé, começou a trocar passes, cansou e trocou peças. Foi lá, foi para cima, botou o Pedro, fez o gol, fôlego novo, botou o Cebolinha. Botou quem podia botar, o Luiz Araújo, craque de bola, camisa 7. Ele lembra muito para mim o Everton Ribeiro quando estava no Cruzeiro, né? Esse Luiz Araújo, muito bom jogador. Aí o Inter, o Alan Patrick não joga. Thiago Maia, mais ou menos. O Alan Rodrigues hoje foi legal. Ele é o único menos culpado do Inter. Todos os outros, fracassos. Todos. Roger, jogadores, todos. A gente só pode, aplaudir a torcida. 50 mil pessoas no Beira-Rio. A torcida foi, fez a rua de fogo, legal. Jogadores não entregaram nada em campo. Se não fosse para dar entrevista, vocês não iam dar entrevista, porque é obrigatório dar entrevista quando é Libertadores, irmão. Tem que ir lá e falar lá na frente porque que deu tudo errado.
Claro que a culpa do Inter por sair é o Flamengo. Mas não disputar uma bola, não dar um chute no gol, não deram 4 chutes no gol, 90 minutos. Trabalho. O goleiro não fez uma defesa, o Rossi. Já estamos para 20 minutos de jogo para falar críticas ao Inter. E sim, tem que falar mesmo. Em 2 jogos que o Flamengo não fez enfrentamento. Lá no Maracanã o Inter foi para não tomar uma goleada. É verdade, tomou só um gol. Aqui que era para botar a pressão e virar um jogo para fazer um 2 a 0 e passar, não. O Arrascaeta fez o gol. E aí? Como é que ia fazer para reverter? Nada, não tinha o que fazer. Esperava o jogo acabar. Se o Gil não desse acréscimo pro Inter, já tá ótimo. Agora pega pega o Cruzeiro lá, que é um dos líderes do campeonato, acho que é segundo ou terceiro. E aí? Vai poupar de novo? Ah, desculpa. Vai poupar pra quê, cara? Vai botar os caras pra jogar. E Libertadores só fica os melhores. O Inter não era melhor que o Flamengo. A única coisa que eu falei, quando saiu o sorteio, que o Inter ia pegar o Flamengo, o Inter. O sorteio foi no mês de maio ou abril, não lembro, tá? Mas o jogo já era para agosto, as datas não eram definidas. Mas sim, nós já sabíamos que quem acompanha o canal sim já sabia que o Inter sim ia decidir no Beira-Rio, que o Inter fez melhor campanha que o Flamengo. Fez a melhor campanha, mas não quer dizer que é melhor. É muito pouco o time do Inter. Agora tem um brasileiro aí. Vai brigar para não cair, vai ficar no meio da tabela para se classificar para Libertadores. Aí tem um Grenal, acho que é no dia 15 ou 20 de setembro, não sei, que é no Beira-Rio, não sei a data, não sei realmente. Mas é muito pouco, né? É muito pouco pro time do Inter. Voltando, falando um pouco do Grêmio, que a gente tem que falar assim, fiasco do Grêmio. Perde o Campeonato Gaúcho de um jeito muito louco na arena, no primeiro jogo contra o Inter, tá? Que era o quinteiro. Sai da Copa do Brasil sem ganhar nenhum jogo, passa todas nos pênaltis, perde pro CSA, né? É, uma posição muito estável no Brasileirão, tá? Aí o Inter fez a Copa do Mundo para ganhar o Gauchão para impedir o Octa do Grêmio, sai da Copa do Brasil jogando nada contra o Fluminense, sai da Libertadores não enfrentando de igual para igual contra o Flamengo, não sai, e no Brasileirão tá ruim, tá acho que um ponto na frente do Grêmio, 25 ou 23 ou 26, alguma coisa assim. Ai, vamos ver o que, que vai acontecer, né, na direção aí do Esporte Clube Internacional. O Flamengo sim vai jogar contra o Estudiantes. O Estudiantes hoje se classificou hoje mais cedo contra o Cerro Porteño no 0 a 0 no jogo de hoje. Semana passada foi 1 a 0, então, portanto, o time argentino Estudiantes vai pegar o Flamengo nas quartas da Libertadores. O Flamengo sim é candidato a ganhar o jogo, é candidato a título da Copa Sul-Americana, junto com o Palmeiras. É os dois times do momento. Não tem o que queixar. Humilhante seria o Inter tomar uns 3 a 0. Tomou 2. Muito fiasco. Então tá, gente. O vídeo de hoje é esse. A gente já vai encerrar o vídeo aqui. Vamos para 24 minutos de vídeo. Para falar sobre o jogo do Inter, né? Que felizmente o Inter saiu da Libertadores, perde grana, perde tudo ali, não tem mais o que fazer. Se eu não me engano, a página do Grêmio lançou lá um vídeo lá pro Inter, né? De Libertadores lá, provocou o rival. Isso aí é normal, isso aí acontece aqui no Rio Grande do Sul. É isso, as brincadeiras à parte dos dois times, os dois grandes do Sul. Então tá, gente, no vídeo de hoje é esse, a gente já vai encerrando o vídeo por aqui, vamos voltar esse final de semana para falar sobre o jogo do Grêmio. Acho que é Grêmio e Ceará, se eu não me engano, tá? E Cruzeiro e Inter, lá no Mineirão. Um excelente boa noite a todos e capitulando. Inter 0, Flamengo 2, Libertadores. Até a próxima, tchau.